Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Salvar Almas. Este canal que surgiu para nos aprofundarmos mais na nossa fé católica, com a ajuda da Sagrada Escritura, o Catecismo e outros documentos orientadores da nossa Igreja. Hoje, particularmente, vamos usar o Catecismo, desde o parágrafo 2052 até o parágrafo 2195, mais ou menos. Este documento, muito importante, que todo católico deveria ter em sua casa. Para quem não me conhece, eu sou a Tânia de Oliveira e quero acolher você que é novo no nosso canal. Seja muito bem-vindo e vamos juntos nesta maravilha que é a nossa fé. Vamos então começar por invocar o Espírito Santo, ele que é o orientador deste canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para hoje, selecionamos o tema Os Mandamentos da Lei de Deus, especificamente os 3 primeiros. Vamos meditar sobre eles, ajudando você a compreender quais são os pecados anexados a cada um deles. A palavra mandamento tem origem no verbo mandar, que significa ordem ou regra. Um mandamento é uma voz de comando, preceito ou mandado. Pode ainda ser definido como conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração. Na Bíblia existem os 10 mandamentos, que consistem em 10 regras dadas por Deus ao seu povo para que tivessem uma vida mais feliz e próspera. Eles servem para nos ensinar a verdadeira humanidade do homem. Além disso, iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Catecismo 2070. A primeira aparição dos mandamentos na Bíblia encontramos em Êxodo 22:17, quando Deus os dita diretamente a Moisés no Monte Sinai. A segunda vez, os mandamentos aparecem em Deuteronômio 5:6-21, onde Deus diz novamente: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não farás para ti ídolos. De acordo com a Bíblia, os mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31. O Senhor deu-vos a conhecer a sua aliança, ordenando-vos que cumprisseis os 10 mandamentos, que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao dar a conhecer sua vontade, Deus se revela a seu povo. Catecismo 2059. Jesus, ao responder ao jovem rico sobre o que era preciso para ter uma vida eterna, disse: Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Vende tudo e segue-me. Deus deseja a nossa felicidade e assume a nossa dor, mas permitiu a nossa liberdade. Deus é amor. Devemos obedecer os seus mandamentos. Eles têm o objetivo de nos levar à perfeição do amor a Deus e ao próximo, e, portanto, à vida eterna. Seguir Jesus inclui o cumprimento dos mandamentos. Estes exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo. Os 10 mandamentos revelam em seu conteúdo primordial obrigações graves. Eles são essencialmente imutáveis e sua obrigação vale sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se deles. Os 10 mandamentos são gravados por Deus no coração do ser humano. Catecismo
2072. Portanto, transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Por exemplo, não se pode honrar os outros sem bendizer a Deus, seu Criador. Catecismo 2069. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do Decálogo ou mandamentos em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso até hoje. Assim, o Catecismo da Igreja Católica segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho, ao qual se tornou tradicional na Igreja Católica. Os primeiros se referem ao amor de Deus e os outros 7 ao amor ao próximo. Então, começaremos com o primeiro mandamento, que é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Catecismo 2088. Porque Deus nos amou primeiro, nós devemos corresponder, amando-o de volta, sabendo que nosso Deus é ciumento e não aceita ser partilhado com outros deuses. Portanto, constituem pecados contra este primeiro mandamento o seguinte: adorar falsos deuses, e aqui falsos deuses inclui o dinheiro, ídolos, adorar a si mesmo ou a outras pessoas, adorar a sua fama. Inclui também o ateísmo, ou seja, a incredulidade, o facto de algumas pessoas não crerem na existência de Deus. Heresia. A heresia é a negação de qualquer verdade da fé. Significa que, por exemplo, você se diz católico, mas não acredita que Maria foi virgem antes, durante e após o parto. Também faz parte desse grupo a apostasia, que é o abandono ou o afastamento total da fé cristã. Imaginemos que você era católico e depois muda-se para uma outra religião. Para Deus, isto seria, para nós católicos, um pecado contra o primeiro mandamento. Depois encontramos o cisma. O cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice, o Papa Francisco, por exemplo, ou da comunhão com os membros da Igreja. Podemos também encontrar aqui o sacrilégio, que é profanar ou tratar indignamente ações litúrgicas, a Eucaristia, pessoas, coisas ou lugares sagrados. Por exemplo, comete sacrilégio se você pegar na hóstia consagrada e levar para lugares, digamos assim, obscuros, né? E isso acontece com muita frequência nas nossas paróquias. Muitas pessoas roubam a Eucaristia e levam para lugares que nem imaginamos quais são. Depois encontramos a simonia. Simonia é a compra e venda da graça de Deus ou das realidades espirituais. Aqui podemos dizer que são aqueles casos em que as pessoas pensam que podem comprar os dons alheios espirituais ou que podem enriquecer-se a partir desses dons. A Bíblia nos diz: recebeste de graça, também deves dar de graça. Mas existem pessoas que se aproveitam destas graças recebidas de Deus para enriquecerem-se. Depois, ainda nesse grupo, encontramos a superstição ou espiritismo.
Aqui vamos encontrar os signos, os horóscopos, leitura de mãos, cartas, objetos da sorte, como olho de tigre. Vamos encontrar também aquelas pessoas que acreditam que alguns objetos podem trazer sorte, como plantas, sal, alho, Buda, dente de elefante, etc, etc. Se você é um destes que tem estes pequeninos e grandiosos hábitos, saiba que está contra o primeiro mandamento. Depois encontramos a assídia ou preguiça espiritual. Aqui podemos anexar também a incapacidade que muitas pessoas têm para rezar. Rezam de má vontade, rezam com preguiça, rezam de cara feia. Estaríamos também a ir contra o primeiro mandamento, especificamente no pecado da assídia. Palavras pouco usuais na nossa vida prática, mas que de facto consiste num pecado. Um outro pecado seria falar palavras injuriosas contra a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, os anjos e os santos. Um outro pecado é adorar a Satanás. Adorar a Satanás explicitamente com músicas, com rituais, com livros, com atos explícitos, né? Que podemos ver a nível do mundo inteiro agora. Existem até igrejas satânicas para o efeito, né? Um outro pecado seria acreditar na reencarnação. Crente católico, irmãos, não acredita na reencarnação, mas na ressurreição. Encontramos também aqui um pecado que é a invocação dos mortos. Existem pessoas que dizem que falam com os mortos e que recebem recomendações e orientações. Para você que é crente católico, seria bom afastar-se desta prática. Aqui podemos incluir a adivinhação, a bruxaria e magia. Um último pecado anexado a este mandamento seria esperar salvar-se pelas próprias forças sem ajuda do alto, ou esperar salvar-se sem conversão. Imaginem, irmãos, vamos acabar parando nos pecados contra o Espírito Santo, que são aqueles pecados que não têm perdão, segundo a Bíblia, né? Quanto ao segundo mandamento, que é não invocar o santo nome de Deus em vão, podemos encontrar em Êxodo 27. Este mandamento regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos, segundo o Catecismo, no parágrafo 2146. O respeito ao nome de Deus é o respeito devido a Ele mesmo. O nome do Senhor é santo, por isso não se deve abusar dele. O homem deve guardar o nome de Deus na memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Catecismo 2143. Portanto, constituem pecados contra este segundo mandamento o seguinte: blasfêmia, que significa proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desafio, dizer mal de Deus, da igreja ou dos seus ministros, dos santos e das coisas sagradas. Um outro pecado seria prometer em nome de Deus e não cumprir. Usar o nome de Deus para encobrir práticas criminosas é um outro pecado anexado a este mandamento.
Jurar falso em nome de Deus, também um outro pecado. O juramento falso invoca Deus para ser testemunha de uma mentira. Diz a Sagrada Escritura: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Mateus 5. Invocar o nome de Deus em rituais satânicos, de macumba, por exemplo, de bruxaria e feitiçaria, seria um pecado gravíssimo contra este segundo mandamento. Um outro pecado que passa despercebido é usar o nome de Deus em piadas. Principalmente no WhatsApp e Facebook, encontramos muitas piadas relacionadas a Deus. Se você é deste grupo e gosta de brincar com o nome de Deus, fazendo piadas, seria bom fazer uma pequena reflexão. Rogar pragas e maldições também é um pecado grave contra o primeiro mandamento. Palavras negativas e malditas que se dizem para os nossos filhos, para os nossos familiares ou até para os nossos inimigos devem ser evitadas se não queremos ir contra o segundo mandamento. Existem pessoas que, para conseguir alguma graça, fazem promessas a Deus, só que depois de conseguir a graça esquecem-se e caindo no pecado contra este mandamento, porque deixar de cumprir alguma promessa feita a Deus, ou a algum santo, ou a Virgem Maria, também é um pecado contra o segundo mandamento. Se você prometeu alguma coisa a Deus, por favor, cumpra a sua promessa. Ou então, evite fazer promessas a Deus. A Deus não se promete nada. Um terceiro mandamento é santificar os domingos e festas de guarda. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Salmo 117. Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Para os cristãos, este dia se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. O católico comemora o domingo como o dia do Senhor e não o sábado, por causa da ressurreição de Jesus. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa, de preceito por excelência. Catecismo 2177. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. Catecismo 2180. Significa, irmãos, que se você tiver algum impedimento para participar da missa domingo, esteja à vontade e participe da missa no sábado à tarde, às 17 horas. Estará cumprindo o preceito, a obrigação da participação da missa ao domingo. O Catecismo afirma que a Eucaristia Dominical fundamenta e confirma toda a prática cristã. É por isso que os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, quer dizer, domingo, e também nos dias de festa, como a Páscoa, o Natal, a Epifania do Senhor, o Santíssimo Corpo de Deus, o dia da Santa Maria, Mãe de Deus, o dia da Imaculada Conceição e a Assunção, para nós a Senhora do Monte, no dia 15 de agosto, o dia de São José, de São Pedro e São Paulo. Significa dizer que estes dias somos obrigados a participar da missa. Se não fizermos, incorremos
ao pecado contra o terceiro mandamento, a não ser que sejamos justificados por um motivo muito sério. Os que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem pecado grave, diz o Catecismo no seu parágrafo 2181. Pecado grave significa pecado mortal, que tem direito e a obrigatoriedade da confissão. Infelizmente, muitos irmãos não levam isto a sério e faltam à missa. E no domingo seguinte voltam à missa e comungam como se nada tivesse acontecido. Mas se fôssemos a cumprir o que diz o nosso catecismo, que é o nosso orientador, deveríamos primeiro confessar este pecado antes de voltarmos a comungar Jesus. Durante o domingo e outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar a trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus. O domingo é consagrado à prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Os cristãos santificarão o domingo também, dando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente lhes podem dispensar nos outros dias da semana, diz o Catecismo no seu parágrafo 2186. Isso quer dizer, irmãos, que domingo é dia de adorar a Deus, é dia de ir à missa, é dia de estar com a família, é dia de buscarmos o recolhimento e não de abandonarmos a família e sairmos com os amigos. Pensemos nisso. Portanto, fazem parte ainda desta lista de pecados outros como faltar à missa por preguiça ou por desleixo, chegar tarde à missa por conta própria, por culpa própria, porque dormiu demais. Não jejuar a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, como nos pede a Santa Igreja. Trabalhar e fazer trabalhar ao domingo e dia de festa. Existem pessoas que no domingo não trabalham, mas os seus funcionários trabalham. O que estamos a fazer, irmão? Então, eu tenho direito ao descanso por causa do dia do Senhor e o meu irmão não tem direito a descanso? Não dedicar o domingo a Deus, à família e às obras de misericórdia também é um pecado que vai contra o terceiro mandamento. E assim terminamos, irmãos. Para hoje é tudo, chegamos ao fim. Espero ter ajudado com esta pequena reflexão. Que o Espírito Santo nos ajude e traga para a nossa consciência os nossos pecados e ao nosso coração um espírito de arrependimento profundo que nos deve levar obrigatoriamente ao sacramento da confissão. Lembrar que tudo o que foi dito aqui foi retirado do Catecismo da Igreja Católica. Se Deus quiser, continuaremos nos próximos vídeos com os outros 7 mandamentos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe o seu like. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Jesus, Maria e José vos amo. Salvai almas.